Vamos lá. Se você pudesse jantar com qualquer pessoa, viva ou morta, quem seria e por quê? Caramba. Meu professor de teatro. Vamos lá, vamos ver o que o Caruso vai dizer. Gente, calma aí. O bullying ficou demais agora. Mas a gente merece esse bullyingzinho. Vai. Teu professor Meu de amor teatro... lindo, é com o Hulk. Fala pra gente. Meu professor de teatro, Bernardo Jablonski. É. Ele Queria tá mais vivo? tempo com ele. Não, tá morto. Oh, meus sentimentos. É. Mas por que ele Desculpa, eu é... ri com respeito. Gente... Não, eu ri com respeito porque eu achei que foi meus sentimentos muito bem colocados. tipo, É pra sempre, quando vem essa pergunta, é o primeiro lugar onde minha cabeça vai. Que doideira. esse sempre, Ele foi seu professor com quantos anos? Ele foi meu professor. Ele foi meu professor algumas vezes, depois eu virei assistente dele, e aí eu herdei a turma dele. Eu dou aula no tablado hoje no horário dele, né? Que doideira. Mas era um cara muito adorado por todo mundo, sempre. E eu sempre ficava. Ainda hoje, dando aula, né? Volta e meia, eu fico pensando, cara, o que o Bernardo ia falar disso? Sabe, pensando o que os alunos fazem e tal, porque ele sempre tinha. Ele era professor de teatro, mas ele também era formado em psicologia. Então, ele tinha um jeito muito particular de tocar. Ele sabia o que você estava pensando, sabia como extrair o melhor. E tinha umas coisas que eu nunca perguntei. Tipo, ele chegava para dar aula, toda vez ele sabia qual era a aula que ele ia dar, toda certinho, não sei o que. Mas ele tinha um calhamaço de folhas soltas, com exercícios anotados, desde a década de 70, sei lá, misturado. Umas folhas amareladas, umas folhas mais recentes. E eu não sei qual era o critério, várias coisas que eu queria ter perguntado e não perguntou. Não perguntei Nossa, mas é uma pergunta Maneiro, bem hein? específica. E você, Bia? Eu nem sei a Você que resposta. trouxe? Eu também nem sei. Trouxe a pergunta. Não. Não, eu sei. Vou falar uma E o meu pessoa gerente de banco, porque eu tenho muita coisa pra resolver com o meu gerente de banco. Eu ganhei então. 600 milhões e perdi, preciso saber como... entender. Era uma pessoa que eu ia falar agora. Então, já que estamos aqui, a gente fala uma pessoa viva e uma pessoa morta. Ai, tá bom, melhor. Os dois. Não, pode Gente, ser... Ih, vamos Veneno falar gosta de ao vivo. regra. Veneno fica Não, vamos incomodado falar com ao regra. vivo. Não quer, Mas, você cara, não quer- dependendo de que você tiver pensado, é só você mudar a ordem da sua resposta que você consegue Eu posso responder o que falar você um quiser. cara contemporâneo antigo, Pode. mas os dois mortos. Vai, fala o Tá, que você quiser. vai. Cara, Ariano Suassuna. Eu gostaria de... Ai, eu também. Porque o maluco, cara... Mas ele tá vivo. Não, ele tá morto, cara. Não, o Ariano morreu. Gente, Eu jantei com ele ontem. um Não, beijo ele pra tá- Cassinho. E, cara, assim, Eu também. ele tem alguns vídeos no YouTube, os vídeos longos que são Muito bom. aula teatral, então as A palestras. coisa de gênio, Não, as chamar as coisas que pessoas ele de fala, gênio. E, cara, gente, ele fica falando, e eu juro, eu me sinto um imbecil, uma pessoa burra Eu de ouvir o sinto cara você assim também falar. quando você fala. Não, você sabe que isso não é verdade. Porque o maluco, ele sabe muito de português, o cara sabe Sim. muito de, porra... ele daqui a pouco cita um físico do século XVII. Mas sempre de uma maneira leve, divertida e acessível. Né? Exatamente. Não é, e e ele ele é tem fofinho. uma Boiando, brasilidade, né? assim. É. Ele é A única fofinho. coisa que é difícil é a gente entender um pouquinho o que ele fala. Não, dá pra entender. eu não tenho essa Ele tem um dificuldade, não. sotaque Não, forte. Ele fala um pouquinho Amiga. meio gaguejado. O cancelamento chegando. Eu tô só dando uma leve Não, imitada. ele é um pouquinho gago, assim. É. Mas, cara, eu fico impressionante com o nível Você de fica inteligência. Eu Fico impressionado. Impressionante. Realmente, dá pra ver A que gente tá muito pode- no bullying hoje, né? Não, não. cara, assim, eu tava falando justamente que eu me sinto burro perto do cara. Aí você Aí eu fiquei burro, Não, entendeu? claro. Isso acontece. Mas Você tá falou que eram longe dois e tá burro nomes. também. E Confúcio. Aí ele é muito confuso pra mim. E mandou um Tascom Confúcio. Confúcio, cara. O maluco. Mas e aí? E a barreira da língua e tudo? Como é que ia ser? Não, mas aí não tem Aí essa. Não, nessa já tá situação falando ele do Covid fala... que morreu, É. então tá bom. O cara tá morto? É isso que tá te preocupando na nossa conversa? Ué. Você Não, aceita que ele seja vivo. é uma lei só que a gente tá burlando. Tu acha que eu não é falo todas. chinês? Tu acha que eu não falo chinês? Manda. Aió, aió. Vamos assim, pra E gente você, engajar os amiga, e nossos você? vídeos. Não, o Confúcio... Todo palavrão a gente fala em chinês. Tá então, bom. já que a gente O Confúcio deveria ser muito bom de ideia, porque ele nunca escreveu nada. E tudo que ele falou foi trocando ideia. Então deve ser muito bom trocando a ideia com o Então, cara. papo de bar. Pois Papo é. de bar. Virou um papo de É bar o- que o é a pessoal pessoa começou a certa. anotar. Exatamente. Então Mas é aí isso. tem o problema da língua. Tem que Babaca. Vai, Bia, e você? Eu, uma pessoa que já se foi, eu
sou apaixonada pelo Jô Soares. A minha tristeza na vida não ter ido no programa dele. Uhum. Puxa vida. Você foi, né? Fui. Algumas vezes? Ou só uma vez? Acho que 2. Nepo Baby. Cara, mas isso é Mas uma meus coisa... pais foram também algumas vezes. É, né? Aí. Pois é. Eu sou, assim, uma tristeza de verdade, que eu fico assim, ai, o que não dá mais pra fazer na minha Mas carreira? aí tá, Todo o aí resto você ia eu jantar consigo, com ele. E você acha que não tinha chance dele te virar e falar assim: não, desculpa, esse lugar tá reservado. E aí você não pode sentar na mesa? Não, gente, Caralho. mas existe uma magia do que ela quer, para. É, Caralho, tá mas aí combinado. todo mundo, É né? que nem o Confúcio comigo. É, tá combinado. O a minha Confúcio ideia- ia passar 1 hora desse jantar falando: o que eu tô fazendo aqui? Como é que você botou? Quem é você? Por que eu tô aqui? aqueles- Ele entendeu muito mais. Ah, já sei, você escolheu uma pessoa morta. Mas- Imagina, eu, você que nem tá o você, Jô. eu tenho outros 70 É. jantares pra ir. Sentar o Jô e falar, olha só, eu ganhei no leilão. Eu Uma paguei horinha. caríssimo pra poder conversar com você hoje, então fala. Fala Me comigo. fala aí. Não, mas aqui, você ia querer trocar ideia com Trocar ele? ideia. Ou você ia querer que ele te entrevistasse? Não, São eu ia coisas trocar diferentes. ideia. A gente Trocar já tava... ideia. O O que entrevistar você já queria não rolou perguntar pro mais. Jô Soares? Trocar ideia já não rolou mais. Não, mas não é uma coisa assim, eu tenho exatamente uma pergunta pra fazer pra ele. Primeiro que eu acho que ele é a história do humor, Uhum. tá ali com ele, Ah, né? Que é muito... E eu sempre achei o humor dele muito sagaz, e toda vez que eu vejo alguma coisa... Porque tem muito, muito humor que a gente vê hoje. Claro que tem as coisas que seriam canceláveis hoje, claro. Uhum. Mas eu acho ele o mais próximo do que, Mais moderno. do que a gente vê hoje. Do que se pode fazer hoje, É por exemplo. atemporal, eu acho. Que Eu acho ele o menos mesmo cancelável. naquela época, muita coisa é atemporal. assim. Eu amava os Trapalhões, gente, da minha época de criança, mas eu não consigo assistir um episódio hoje. Eu parei no outro dia pra ver os Trapalhões e falei, meu Aonde? Deus, como a gente No ria Viva, disso. passa. ah. No Vivo tá Passa em passando? vários lugares, É? Chaves já envelheceu bem. Mas o Chaves, por exemplo, não é nada cancelável, É. assim. Não tem isso. É. Chapolin Por enquanto. também. Gente, o racismo nos Trapalhões era assim, Gritante. gritante. Era um Ah. negócio bizarro. E aí, o Jô, eu acho que ele ainda foge um pouco disso. Sim. Onde ele pesava mais a mão eram coisas que ele também era. Ele pesava muito a mão na pessoa gorda. Ah, E aí ele se sentia nesse No lugar de direito, fala. no lugar de fala, de zoar isso, entendeu? Óbvio que tem todo o resto. Mas essa troca de ideia, eu tenho muitos amigos. Eu lembro, na época, eu ainda estava muito próximo. Eu adoro a Mariana Santos, mas agora a gente não se fala tanto, assim. A gente por que que, aconteceu? que você Que odeia aconteceu? ela? Sim, não, legal. a Fala gente isso. não se fala tanto. A gente não tem Por idiota. que você não marcou de jantar com ela, cara? A gente não Você tem, podia mas escolher uma eu já pessoa viva. perguntei, Mas mas deu eu tive polícia, isso. né? É. Na vez que fez. Não, Não, teve uma briga não, de não. bar? Não teve. E a garrafada? Você Ela- foi com quem? Foi com ela? Brincadeira. Não, Mariana Calem Rios. a boca! Mariana Rios. Meu Deus. E aí, ela começou... Aí ela, na época, falou, nossa, eu vou fazer uma peça com o Jô, não sei o quê. E aí a gente vai lá na casa dele. Nossa, eu tive, assim, quase uma inveja. Eu falei isso Sei. pra ela. Eu falei, ai, amiga, eu tô com inveja. Que É. você tá vivendo esse momento, No caso, assim, a palavra sabe? quase foi jogada aí Inveja, nessa... inveja. Foi pra salvar. Aham. Mas eu falei E aí, isso por pra isso vocês ela. não se falam mais, então. A gente se fala, a gente é amiga. Um beijo, Mariana Santos. Eu te amo, você estava maravilhosa na novela. Com esse tom, não sei.